Boa noite, pessoal. Já coloquei meu carregador aqui também, que já estava apitando. Podemos começar, tá todo mundo aí Boa noite. na área. A Érica não vai poder entrar, ela deixou ali no grupo, que teve um imprevisto. Daí o Magu vai fazer a missão de fazer a ata, ele se ofereceu aí. Brigadão, Magu, vai salvar aí. Eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Caíme, estou como representante da setorial do hip hop nessa gestão, eu e a Mana Moa, para quem não me conhece. Eu tenho uma caminhada no hip hop, tanto comecei no grafite, né? E depois fui para música rap. Fazem 20 anos que eu trabalho com isso. Hoje eu trabalho só com isso, nos últimos anos. E estamos aqui na luta para fazer valer a nossa voz aqui como movimento hip hop na cidade de Florianópolis. Nossas três... Deixa eu só constar aqui as nossas ordens das pautas. A primeira pauta de hoje seria qual é e onde será investido o orçamento para a cultura de 2022. Isso é uma pauta sugerida pelo Márcio, se não me engano, mas eu acho que depois ele explicou que ele colocou meio como uma provocação, né? Porque não se sabe, não se tem essa resposta e a gente deveria ter, né? Se o Márcio tiver aí, quiser dar uma explanada sobre isso, se foi isso mesmo que eu entendi. Isso aí, boa noite a todas, todos. Essa questão é uma mais que está gerando problema dentro do próprio Conselho de Cultura, né? O Caíme está entrando agora, vai ser a primeira, já na reunião agora, dia 6, 7 de fevereiro, vai ser a primeira reunião, vai ser definido dentro do Conselho a mesa diretora, né, que vai ser o presidente. Geralmente o presidente é da sociedade civil, isso porque dentro do Conselho ele é paritário, então são 15 pessoas da sociedade civil e 15 representantes do poder público, né? Então, cada uma da sociedade civil é de uma setorial, e uma das setorais é a do hip hop, então vai estar representada lá com poder de voto. O que acontece, que já, eu apresentando, né, eu sou atualmente eu sou o representante das artes visuais, né? Eu já fui da música no início na outra gestão, e também presidi o conselho. Nessa época, a gente já tinha problemas também de relação com esse atual prefeito, né, o Jean Loureiro, pela dificuldade de interlocução. Então, a gente tem esse problema com a prefeitura atualmente de ser ouvido, né, dentro do conselho. Isso agora o hip hop com o Caíme ele vai perceber isso lá também, essas dificuldades, e é um desafio, né? Porque atualmente o conselho, dentro do organograma da prefeitura, nos colocam o conselho como se fosse um puxadinho da superintendência da Fundação de Cultura Franklin Cascais. Ou seja, a gente não tem nenhuma hierarquia como deveria ser um conselho, né? Um conselho de gestão para o prefeito, né? Na gestão da parte da cultura, da política cultural do município. Então, a gente está com essa dificuldade. Então, a gente teve uma conferência de cultura agora em outubro. Essa conferência não nos foi apresentado em detalhes o orçamento que foi gasto da cultura até esse momento. E a gente também tem um problema com a parte do planejamento agora para 2022, que, né, Caíme, agora tu entrando lá no conselho, tu vai ter essa dificuldade, que é saber onde que o dinheiro orçado, né, na lei de orçamento do município para a cultura vai ser aplicado. Não diz nada, a gente não sabe se vai ser para a Escola Livre de Artes, quanto vai ser destinado para o edital municipal de apoio à cultura, né, para o FUNCINE, para o edital do FUNCINE, para outras atividades que a prefeitura geralmente desenvolve na cultura. Então, a gente está com essa dificuldade muito grande aí de ter informações, né, em especial também de ter acesso aos dados, né, o que está sendo planejado e como foi gastado esse dinheiro.
Então, essa é a nossa. Eu levantei essa pauta já para chamar a atenção aqui da setorial, né? E como é importante a gente se apropriar desses números, se empoderar desses valores que estão sendo colocados aí para a cultura, só que a gente não sabe, né? Então, eu acho que esse é um ponto de pauta, assim, para a gente já dar um direcionamento para o CAIME aqui, como representante do grupo, da setorial do hip hop, dentro do conselho, para que se busque saber desses valores, né? Então, o CAIME sendo demandado aqui da setorial, ele tem a legitimidade dentro do conselho pedir o acesso a esses valores ou demandar da prefeitura, né, através de ofícios, editar material de comunicação com a prefeitura, que se faça que se traga essa informação para o conselho, para consequentemente para as setoriais, né? Então esse seria o caminho que deveria ser aberto à população em geral, esse dado também, nessa informação, não? Entra até na lei da transparência, né? Que a gente deveria ter dentro de um site muito facilmente essa informação. O que acontece hoje? Eles até têm um portal da transparência, mas a informação está escondida lá dentro, porque ela é toda pingadinha. Então a gente tem essa dificuldade de chegar no dado, né, objetivo, para poder, aqui dentro da setorial, a gente estudar. Foi tantos milhões ali, 1 milhão lá, tantos mil cá. Cadê o dinheiro para a escola, para o estúdio do hip hop do município, ou para o espaço do hip hop, um centro de relacionamento do hip hop, que as pessoas possam chegar lá. São coisas assim que, como está a gente aqui dentro da setorial, tem um plano um número de metas, né, um número de objetivos que foi aprovado na conferência, que a gente tem legitimidade para demandar que a prefeitura execute. Então, é esse o caminho que nós precisamos aqui, tá direcionando também os esforços para que as coisas aconteçam conforme a gente colocou no material que foi gerado na Conferência de Cultura, né? Os objetivos e metas aqui da setorial. O Magu, quer falar? Ô, Magu, só para colocar para o pessoal que não conhece ainda também esses planos e metas, né? Eles estão disponíveis no Drive da setorial. Acredito que o Drive ainda é aberto a todo mundo que está no grupo lá. É só acessar pelo parte da descrição do grupo. E lá tem todos esses planos que a gente trabalha aí vai precisar defender durante os próximos 2 anos. Bom, só me apresentar rapidinho, eu sou o Magu, eu sou novo aqui em Florianópolis ainda, só uns 5 anos, mas eu sou grafiteiro e estou compartilhando e ajudando o pessoal da setorial também, né? Enfim, o que eu ia complementar, Márcio, que eu pesquisei no site da prefeitura sobre o organograma do conselho, da cultura ali, de toda a organização da cultura, e não se encontra esse organograma, você não sabe quem são os responsáveis. A gente não existe. Sabe? Tipo a gente não. Desculpa, Magu, mas objetivamente a gente não existe no organograma da prefeitura. Isso é um absurdo. Isso já vem acontecendo desde o primeiro ano dessa nova, desde 2020, né? Essa gestão 2020-2021. Eles são muito desorganizados. A nossa prefeitura é um caos. Então, a gente tem que levar isso em conta, que a gente está lidando com pessoas lá que estão muito organizadas. E não é culpa do servidor, isso é culpa da gestão, é o responsável que não consegue se organizar objetivamente para fazer as coisas acontecerem. E a questão da transparência também, acho que a gente, como sociedade civil, a gente deve fiscalizar também o trabalho, né? Então, a gente tem que ter acesso a essa informação. Eu acho que o caminho do ofício é bem conveniente, na verdade. Precisa ser documentado, né? Eu acho que é importante. Desculpa, o gestor que você fala, o prefeito. O prefeito em si, em outra gestão, antes desse prefeito atual, era melhor essa situação, é isso? Eu entrei em 2017 e comecei a participar da política cultural, ele já era o prefeito. Eu entrei no conselho em 2018 e a partir daí eu tive uma interlocução com ele que praticamente nunca existiu. A gente sempre foi considerado ali como um auxiliar da Fundação Franklin Cascais. Tu vai ver agora, tu começando a frequentar as reuniões do conselho, que possivelmente não vai mudar isso aí agora nesse momento. A gente vai continuar ainda sendo ali um puxadinho da fundação, que quando eles precisam de alguma coisa, eles vão recorrer ao conselho. A gente é excluído da conversa, tanto que a gente não consegue se reunir com o prefeito, né? O prefeito não escuta a setorial, o conselho, né? Que é o representante da setorial. Então, o fato da gente não estar no organograma diz muito, porque eles não querem se comprometer também com alguém dizendo o que fazer. Só que se a gente pega qualquer empresa da área privada que tem um conselho de gestão, o conselho está em cima do gestor. O conselho é que determina para o gestor o que fazer.
Só que essa prefeitura consegue nos colocar à parte, ela não considera o que a gente tem. Se a gente for ler a lei municipal que cria o Conselho de Política Cultural, ela diz expressamente que a gente tem o dever, né, de deliberar sobre as matérias, normatizar as matérias sobre cultura, fiscalizar as matérias de cultura. Então, a gente, toda essa normatização, ou seja, normatização é criar as leis. Então, as leis, qualquer atividade que precisa de normas, editais, precisa passar pelo Conselho. Pelo menos o Conselho está ciente, né, para poder fiscalizar e exercer a sua função. Então, um grande desafio que a gente tem é que a prefeitura nos coloque no nosso devido lugar, né, que ela nos ouça, ela entenda que as políticas que o Conselho determina são, de certa forma, obrigatórias para eles seguirem, não o inverso, né? Só que a gente, como conselho, a gente não sabe o que eles vão fazer no dia seguinte, a gente não sabe, essa história da Feira de Cascais não passou pelo conselho, chegou de surpresa. Então, são coisas assim que acontecem no município com dinheiro público que o conselho não está participando. Então, esse é um desafio para a gente estar atento e estar acompanhando como setorial e como representação dentro do conselho. Porque também, senão, as nossas demandas como setorial, vamos supor, eu pego as demandas, levo para o conselho, ela morre ali, né? No caso, é isso que você está querendo também dizer, porque se não tem voz, ela morre ali, a gente acaba tendo só os editais, a questão dos projetos culturais ali como arma, vamos dizer assim, como tentar chegar nesse recurso. Seria isso na prática, né? É isso, exatamente. Não adianta a gente ter as nossas metas aqui e quando for deliberar sobre elas, o conselho não tem força de fazer valer o que foi definido, né? De tanto trabalho voluntário, né, das pessoas que estão aqui gastando seu tempo sem receber nada, mas para causa de uma organização da sociedade civil, né, da gente desenvolver a área da cultura que nos importa. Então, se a gente não tem essa força, a gente não sabe onde está sendo gasto o dinheiro, se a gente não sabe o planejamento de atividades culturais durante o ano da prefeitura, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente fica nas escuras. E qualquer coisa que se for propor, ou vai se fazer por fora, através de vereadores, ou de alguém que conhece o prefeito, e isso é um absurdo, porque a gente tem essa instituição que é muito poderosa, os conselhos, eles foram criados para a sociedade civil não ficar à parte do que a gestão executiva, que é o prefeito e quem está junto com o prefeito, decide fazer. Porque não é porque um gestor, um prefeito ganhou uma eleição, que ele pode fazer o que quiser. A gente tem as políticas de Estado, que são as leis que determinam onde é que o Estado deve gastar. Então, a gente tem, por exemplo, o edital municipal de apoio às culturas. Na lei que cria ele, diz que é para ser anual. Esse prefeito vai fazer a terceira edição desse edital, durante os 6 anos que ele está na gestão, ou seja, então ele está fazendo um a cada 2 anos. Isso é um crime de responsabilidade, ele está faltando com a responsabilidade que a lei manda para ele. Então, só que se a gente não tem força de se organizar e de fazer isso via público, e o próprio Ministério denunciar para o Ministério Público, e o Ministério ter a força, ter o apoio popular de poder levar adiante essa causa, a gente fica sem força, né? Então, esse é o conceito, esse é o contexto que a gente está. A gente precisa ser ouvido por essa prefeitura, que já está na cara que não ouve, né? Vai ser o 6º ano desse prefeito, e eu conto nos dedos as vezes que eu soube que o conselho conseguiu uma reunião com ele. Foram 3 ou 4. Isso em 4 anos. Então, é um absurdo. E às vezes que a gente foi para fazer propaganda para ele, foi para assinar o papelzinho lá que diz que vai ter dinheiro para edital. Só que aí ele deixa correr 2 anos. Justifica lá que um edital não pode ser lançado porque o outro está correndo. Entra naquelas justificativas que não nos cabem aqui, né? Porque o gestor ele tem que resolver os problemas, ele tem que cumprir a lei. Então, para onde é que está indo esse dinheiro todo que está na cultura? Essas são questões que a gente não sabe. Então é por aí, cara. Alguém quer complementar? Não, valeu, Márcio. Tá show. Tá esclarecendo bem as ideias. Alguém quer complementar alguma coisa, falar alguma coisa sobre essa pauta? Se tá esclarecido, vamos para a próxima. Mas, pô, foi bem esclarecedor, Márcio, a tua fala e realmente tem muito fundamento, né, levantar isso logo no começo do ano, né, que é na primeira reunião, que é para a gente já
já vir já com os dois pés, assim, né? Não esperar se contentar, né? Normalmente eles vêm com ano de eleição, com alguma coisa sempre para nos agradar no sentido de nos calar, né? E a gente tem que estar bem ciente de como é que anda o contexto geral da cultura, que a gente faz há muito tempo, só que a gente não fazia parte desse lado aí, né? Do lado mais burocrático e do lado mais, sei lá, que a gente imagina que seria escutado, né? Mas, enfim, agora vamos para esclarecimentos sobre a distribuição de recursos nas leis emergenciais do município, que vem junto, acho, junto com o que você está falando, né? Porque não tem transparência, né? Não tem um esclarecimento, daí rolou também problema nesse último edital, Aldir Blanc, aí com relação a isso também, né? Que parece que era para ter sobrado faltou uma justificativa de certa quantia de recursos. Foi isso? Não sei se eu estou certo, mas teve mais ou menos esse problema também, né? Do edital municipal, Caíme? O edital de apoio à cultura? O do ano passado, o Aldir Blanc, os dois últimos, não sei se o estadual também, mas o municipal com certeza rolou esse além de um descaso de responder os proponentes ali, a pessoal, né, que tinham dado o documento correto e falaram que não tinha, enfim, por causa da plataforma que deu problema, e ainda teve essa questão do recurso que meio que não foi justificado a quantia, não bateu com o que eles estavam disponibilizando. Não teve esse assunto também, Márcio? Em relação à quantia, o total eu não sei. Mas é importante entender assim que a gente está num processo de esvaziamento do serviço público, né? Está sendo tudo terceirizado. E não só está sendo terceirizado, como dentro da gestão da Prefeitura de Florianópolis, eles estão centralizando. Ou seja, então, o que passa pelas leis, passa por um grupo de leis geral, assim, o que passa pelas artes, os flyers que a prefeitura elabora, essa coisa de circulação de propaganda, centraliza tudo. Então, a gente tem um déficit, assim, não tem mais pessoas para trabalhar, para ajudar, para atender um telefone, para responder um e-mail, né? As pessoas que trabalham lá, os servidores, estão sobrecarregados. Sem falar que a gente não tem um corpo da cultura no município, né? A gente não tem nenhuma pessoa funcionária da cultura. São pessoas que, por exemplo, passaram para concurso para a área da educação, da assistência social, que estão trabalhando deslocadas na área cultural, né? Então, isso também dificulta muito, né? A gente, na área cultural, não tem pessoas concursadas que trabalham ali diretamente nessa região. Então, por exemplo, qualquer pessoa pode estar ali agora e pode ser chamada pela sua entidade de origem lá, parte da educação pode chamar as pessoas que são dessa área. Então, a gente tem essa dificuldade de organização lá dentro. Isso gera esse problema de contratação de serviço de mal feito, porque eu não sei exatamente qual foi o problema com a plataforma que estava sendo as inscrições iniciais, que depois tiveram que trocar, mas possivelmente eles marcaram uma data, eles contrataram uma data com essa empresa e não conseguiram recontratar, botar nenhuma cláusula nesse contrato, ou não conseguiram fazer que esse contrato fosse, quando eles viram que precisavam de mais tempo, né, para as inscrições, de conseguir esse tempo com essa contratação. Então, eles fizeram todo aquele processo de mandar o material direto para eles, com coisa impressa e tal. Então, eles têm esse problema lá dentro também de má condução, né, de problemas técnicos. Né? Eles entraram como gestores, esse atual superintendente da fundação, ele entrou como gestor, né, porque ele já disse que ia ficar um ano, que não ia ficar mais, ele ia entrar um ano e ia botar a casa em ordem, ia sair, só que ele já está finalizando esse ano, já finalizou, está acabando, e ele não conseguiu, né? Tipo, a gente continua com os mesmos problemas, os editais que devem ser anuais continuam sendo de 2, 3 em 3 anos, o edital do Funcine, eu não sei quantos anos faz que não sai um edital do Funcine, ou que tinha esse problema, então não é só uma questão dessa gestão, esses problemas já vêm de outras gestões, mas essa gestão, no meu entendimento, agravou de forma que hoje em dia a gente não consegue nem criar um edital, realizar um edital de forma segura. A gente tem certeza qual é o valor que vai ser aplicado,
E talvez, Caio, nos valores que você esteja falando, seja porque muitas vezes os valores dos editais eles são descontados de imposto de renda. Então, por exemplo, se tu ganha um prêmio, esse prêmio tem um desconto. Se tu ganhou R$ 10.000, tu vai ter um desconto de 2.700, porque de um prêmio para CPF, né? Que é o imposto de renda para CPF, 27,5%. Então, a gente tem essas dificuldades de superar ainda. Isso passa também por a gente aqui deliberar, que a gente tem legitimidade de falar de propósito, de entender até a questão nacional. Por que a gente não pode que esses prêmios sejam excluídos da questão do imposto de renda? Por que a gente não pode criar uma legislação própria que fale sobre as licitações e editais da área da cultura? Então, são coisas que também a gente tem que pensar e entender o contexto que a gente está, né? Por que nos é barrado ou nos é imposto umas coisas assim meio absurdas, né? De estar contando com valor e ser menos. Né? E por que esse valor não pode ser integral? Ele pode, só que a gente tem toda uma demanda de criar esses contextos para a cultura. Acredito que a partir do ano que vem possa ser um bom momento, vai estar mudando o governo, vai ter outras questões aí que a cultura vai estar sendo discutida de forma muito mais forte, né? Os investimentos em cultura talvez venham de forma mais forte. A gente tem a Lei da Cultura Viva, que é a Lei 13.018 de 2014, que fala sobre os pontos e pontões de cultura, é uma lei federal. A gente já tentou criar aqui a nível estadual essa lei da cultura viva e possivelmente a gente poderia também demandar ela a nível municipal. Essa lei da cultura viva ela é importante, principalmente para quem está na base do setor dos agentes culturais, da produção cultural, porque ela é diferente dos editais e diferente das leis de incentivo à cultura, ela é uma verba constante, em um tempo maior, ou seja, uma pessoa pode receber da área da cultura R$1.000, R$2.000 durante 8, 10 meses para executar um projeto, e esse valor é direto do governo para o agente cultural, não passa por ninguém, e é uma forma de tu não ter esse problema do edital, que tu ganha um prêmio e depois o que tu vai fazer quando acaba o prêmio, né? Então, as políticas permanentes dos pontos e pontões de cultura, da Lei da Cultura Viva, seria uma demanda legal da gente abraçar e tentar desenvolver no município e no estado, e fortalecer e refazer ela, fortalecer novamente no Brasil, a nível federal, que ela atualmente está super esvaziada. São questões que a gente tem que trabalhar com o município precisa ouvir, né, essas demandas da gente e levar para esse lado. A Lei Aldir Blanc, ela foi super deliberada dentro do Conselho Municipal de Cultura, a lei municipal. A gente fez 6 reuniões, se não me engano, deu 12 horas de conversas gravadas, que estão no nosso YouTube do Conselho, sobre o que seria melhor, o que a classe, o que o setor da cultura entende para fazer com esse dinheiro que é disponibilizado. E dessas conversas nada foi aproveitado. A gente daí, porque sempre acaba nessa questão que a lei 8666, que é a lei das licitações, ela impede que as pessoas tenham facilidade para receber o dinheiro. Impõe várias questões, como certidão negativa de débito, esse desconto do imposto de renda. Então, essas questões todas envolvem, né, a gente entender por que a prefeitura não faz, certo? Né? Ou seja, ela está com funcionários esvaziados, servidores públicos a menos, menos que precisa, e o serviço terceirizado que ela está contratando mal. Então, a gente tem que ter noção e demandar que a prefeitura melhore as suas contratações, a gente fiscalize, a gente tem acesso ao que está acontecendo, que esse é um momento importante, a gente está cego sobre o que acontece lá dentro, não tem esse diálogo. O diálogo, se eles falam que existe diálogo, não é esse diálogo que a gente deve ter, que é o diálogo sobre fiscalização, ou seja, eles precisam apresentar a prestação de contas da lei do orçamento anual, que é feita ano a ano, o que eles gastaram o ano passado, e isso tem que apresentar um planejamento, o que tem para gastar esse ano e aonde eles vão gastar. Se a gente conseguir esses dados, a gente já tem um caminho bom de conseguir se organizar nas nossas demandas, nas nossas metas dentro da setorial, para demandar para eles. Legal. Agora, uma terceira. Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode interromper, dar um alô aí, levantar a mão. Que a gente vai tocando. Eu ia perguntar para o Márcio se essa, aquela lei do mecenato, essa que você falou, lei da cultura viva?
Não, a lei do mecenato é a lei de incentivo à cultura, né? A lei do mecenato estadual e a municipal, né? A gente tem a LIC, do município, o PIC, do estado. Elas são leis que elas têm uma dificuldade também, porque elas demandam muita papelada. A lei da cultura viva simplifica isso, né? A lei de incentivo à cultura, tu passa por uma comissão, que no município é a CAIC. Essa CAIC vai julgar se o teu projeto ele tem viabilidade de execução e se ele é interessante dentro do Plano Municipal de Cultura, se ele atende aos objetivos do plano. Esse Plano Municipal da Cultura que orienta as políticas culturais e que a gente, como conselho, deve entender se ele está sendo fiscalizar o cumprimento dele, né? Quanto dele está sendo feito, quanto dele foi executado, os projetos de política cultural que a prefeitura desenvolve estão de acordo com o Plano Municipal de Cultura. Então, essa é uma questão importante. A lei de incentivo, ela atende muito mais empresas, né? A Cultura Viva ela vai trabalhar com agente cultural direto, os pontos e pontões de cultura, que são a base de todos os agentes culturais, que muitas vezes não são atendidos nem pelos editais e nem pelas leis de incentivo. Então, por isso que é importante a gente estudar com carinho a Cultura Viva e entender onde ela pode se aplicar na ação que a gente executa no dia a dia, né? E como a gente precisa defender ela para poder se beneficiar dessas questões aí. A lei de incentivo à cultura é muito importante, mas ela não atende essas pessoas da base aí que não tem condição de apresentar uma certidão negativa ou tem dificuldade de juntar documentação, comprovações de A, B ou C, né? Essa é a diferença. Legal. Vamos lá. A terceira seria estudar os dados coletados no mapeamento feito no ano passado, com base nessas informações, criar um plano de ação possível para esse ano. Na verdade, eu sugeri essa pauta, porque a gente acabou não fazendo nada com os dados que a gente coletou, né? E eu estava dando uma olhada, foi bastante, até a gente conseguiu que muita gente preenchesse. Foi muito bom isso. Tem muito cadastro duplicado lá que eu vi. Eu acho que o pessoal achava que não ia de novo. Mas mesmo assim tem bastante gente. Isso é muito bom. Daí eu vi algumas informações, talvez a gente não fez ele da melhor maneira para conseguir coletar os dados mais gerenciais, vamos dizer assim, mas tem muita coisa, só de saber que tem tantas pessoas, já eu acho que o primeiro ponto da gente, né, tantas pessoas dispostas, né, a se, né, só de ter se cadastrado ali, estão dispostas a se organizar, estão dispostas a participar da luta, e muitas pessoas ali, tem até uma questão bem interessante que, se você toparia ser um representante no seu local, que era uma ideia nossa, né, nas reuniões do ano passado, a gente meio que, né, pulverizar essa liderança, tipo, por bairro, sei lá, por algum, ou por próprio manifestação cultural ali, sei lá, grafite, rap, pá. Então, muitas pessoas colocaram ali como que aceitavam essa responsa. Isso muito legal ali. Então, eu, né, falei essa questão do mapeamento pra gente pegar e todo mundo, né, tá no Drive também, esse mapeamento. Todo mundo pode dar uma olhada, se bem que isso é uma informação que não é tão legal de estar disponível para todos, agora pensando até assim, mas depois a gente pode fazer uns gráficos, o Magu acho que manja mais dessa questão aí, transformar aquilo ali em gráfico, né, que é mais fácil de visualizar, e a gente tentar, né, ir atrás dessas pessoas e fomentar realmente, porque fica difícil se for poucas pessoas fazendo, né, como a gente normalmente está sempre nas mesmas pessoas reunidas, sempre, isso a gente tem que jogar um pouco, porque senão não dá conta, a gente tem nossas próprias responsabilidades, e enfim, a gente sabe como é que é, então, e a gente, para não deixar isso enfraquecer, a gente tem que dividir. Então, seria esse o ponto. E outra coisa, que eu nem sei se... aqui o outro não fala disso, mas foi uma ideia que eu também coloquei lá no grupo, que foi da questão da capacitação, que a gente já vem falando no último ano, porque realmente, assim, se for falar a prática que eu aprendi desse um ano mais presente aí na setorial, foi que tudo está girando em torno dos projetos. Eu ia lá com o Laufer, eu e o Laufer fomos algumas vezes lá,
e sempre caía nesse ponto. Tipo, não, para isso aqui precisa do projeto, para aquilo lá precisa do... Tipo assim, tudo vai cair no projeto. Eu mesmo posso dar o meu exemplo, que estou um tempão envolvido e nunca fiz nenhum projeto. Agora que eu comecei a fazer, né, que eu estou envolvido aqui também, mas tipo, se é desconhecido para mim, para um monte de gente é desconhecido, é inacessível, vamos dizer assim, né? É inacessível. E se isso, ainda na reunião da conferência, ele falou isso, quando ele falou isso, chegou a me bater uma dor no coração, dá vontade de desistir de tudo. Porque ele disse assim, o Fábio lá, ele disse desistir de tudo no sentido da organização do setorial, né? Não da arte em si. Mas, assim, ele falou assim, o cronograma cultural da cidade tá numa parede lá, mostrou uma parede cheia de post-it lá, se orgulhando lá. Daí, tipo, que tipo, o cronograma da cidade vai ser baseado nessas pessoas aqui, que eram pessoas que foram habilitadas, que eles falam, né? Que, tipo, tiveram os projetos aprovados, não é nem quem mandou os projetos. São só as pessoas que foram aprovadas, enfim, por N critérios deles lá, e a gente vai se basear no cronograma cultural da cidade nessas pessoas. Daí eu falei, pô, que legal. Então, tipo, entendeu? Para eles ali já deu cheque no negócio. Concluído. Tipo assim, estamos atendendo, sabe? Estamos atendendo a cultura. E, tipo, nada a ver, né? Não estão atendendo a cultura. Definitivamente, a gente está aqui como prova. Então, tipo, me falei, mano, então o que é? Tem que aprender a fazer projeto para chegar nessa parede aí, nesse local. Daí, né? Tipo, foi a conclusão que eu tive na hora, assim. Até eu falei isso lá, falei com algumas pessoas, porque realmente total desanimador. E porque ele achando que tava legal, né? Tipo assim, para ele tava legal, tava concluído aquilo. Se ele tivesse falando, não, mas a gente tá buscando, né, contemplar mais pessoas, realmente contemplar a base, sei lá, dava uma mentira pelo menos, mas não, ele é igual esse atual governo, né? Eles nem ficam vermelhos com as bobagens que eles falam. Então tipo, seguiu. Então eu falei, mano, vou tentar conversar com a galera da gente aprender a fazer projeto. Tipo, pra gente chegar lá. Então foi o ponto principal que eu pensei em a gente focar nesse ano. Mas eu sei que também talvez não seja, né? Não seja a solução, porque, enfim, o recurso vai ser o mesmo, talvez as batatas serão as mesmas. Seriam só uma tentativa mesmo. Não sei se vocês concordam com essa ideia. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que a gente pode, assim, o caminho que o Márcio indicou para a gente, que é da formalidade, né, do nosso papel de fato, como cobrar, fiscalizar, blá, blá, blá. Esse aí é o nosso papel como organização aqui da setorial, para que a setorial faça sentido, porque senão não faz sentido, né? Concorda? Tipo, a gente está aqui só perdendo tempo e gastando onda, saca? Se ela não estiver integrada nos processos. E agora, paralelamente a isso, eu acho que, vamos dizer, correr no paralelo, sim, a gente, sim, deve correr atrás de aprender e desenvolver projetos, por exemplo, até para captação de verba para a casa do hip hop, tá ligado? Tipo, isso depende mais da gente que está organizado e ciente disso, porque tem pessoas que nem sabem que é assim que funciona, tá ligado? A gente, pelo menos, sabe o que a gente não sabe, vamos dizer, sabe? E correr atrás e montar, sabe, construindo algum projeto para pelo menos deixar como legado alguma coisa, sabe, porque precisa fazer orçamento, precisa ter proposta, objetivo, né, tipo, é um trabalho burocrático pra caramba na realidade, mas eu tô super afim de me dispor. Na verdade, eu sou gerente de projetos, tá ligado? Então eu sei construir, não necessariamente na cultura, mas eu sei como se constrói um projeto. Queria colocar para vocês, brevemente aí também, só a primeira questão que o Caio me levantou, que é um pouco diferente, que é a questão dos dados que foram levantados, né? Esses dados de informação, eles são vitais para qualquer atividade de planejamento de município, de estados, né? Só que o que acontece? A gente, em 2019, foi criado um observatório da cultura no município. Esse observatório contava com 3 pessoas.
cada uma delas era uma atividade a mais que desempenhava como servidora público, né? Então, também já tem essa questão de não tinha um analista especial, especificamente para manipular esses dados, né? Tinha uma geógrafa nesse grupo, mas ela também atendia outras demandas, né? Então, a gente nunca teve dentro desse Observatório de Cultura, que, no meu entendimento, é um setor vital para a prefeitura saber o que está acontecendo, ou seja, análise de dados, né, culturais. Aí veio a pandemia. Com a pandemia, muitas, assim como a setorial do hip hop, as outras setoriais se organizaram. A setorial da música conseguiu 300 informações, por mais que o universo seja de milhares de músicos, né? 300 pessoas mandando os dados, já é alguma coisa a mais que nem se tinha esses dados antes. Então, se a gente tivesse na prefeitura, no setor de cultura, na superintendência da Franklin Cascais, ou na Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, se a gente tivesse um setor de observatório que recolhesse esses dados que as setoriais geraram, porque não é nossa função aqui como setorial trabalhar em cima desses dados, né? A gente não é pago para isso, não tem, a gente precisa de uma pessoa especialista, que esses dados, a gente pode gerar dados, gráficos, né? Eu acharia muito legal se a gente criasse um GT aqui dentro, saísse dessa reunião aqui com o GT criado, que tivesse essa responsabilidade de analisar os dados sem vazar, né, informações particulares, privadas, que trabalhasse os dados gerais, né, faixa de renda, onde é que trabalha, se a atividade principal é essa, se não e gerasse esses gráficos para a gente visualizar o geral do setor, que é o mais importante. Só que isso deveria ser feito pela prefeitura, né? Isso não acontece. Então, também é uma questão que a gente pode incluir no orçamento de 2023, na LOA, na lei do orçamento, que tenha recurso para que se crie esse grupo, né, ou que se contrate um terceirizado, né? A gente também, hoje em dia, a gente vive esse desmonte, por mais que dê valor para a importância do Estado, a gente não pode contar com o Estado do jeito que ele está para resolver problemas que não tem como, não tem funcionário para isso, não tem servidor para isso. Então, a gente precisa da iniciativa privada também. Só que aí essa verba tem que ser bem executada, tem que ser contratos bem feitos. Essa prefeitura contratou o IDCult, que é uma plataforma de cadastros. Só que eles contrataram por um valor milionário e não contrataram a atualização da plataforma. Então, virou uma plataforma engessada, que não dialoga com nenhuma outra plataforma, nem o Mapa Cultural do Estado, que também é outra plataforma precária, mas isso cai nessa má administração, nesse mau planejamento, que como conselho a gente não tem nem noção do que eles estão contratando, o que eles estão deixando de contratar. E eu não falo isso porque eu quero ser um chato lá da prefeitura. Eu quero que a prefeitura tenha uma gestão de excelência. E essa gestão de excelência passa por ouvir a sociedade civil e as suas demandas, os seus interesses. Por exemplo, e aí já trazendo para esse caso aí dos recursos, né? A gente vê a dificuldade de distribuir verba quando apresenta no município aqui 1.800 projetos para a lei de emergência, uma lei emergencial que pede para ter os projetos, né? E desses 1.800 projetos, apenas 380 são contemplados. Então, aí nós temos um universo de cada pessoa que é contemplada, 5 pessoas que estão de fora. Então, por que essa verba não foi melhor distribuída? Por que essa verba, ao invés de dar R$7 mil para uma pessoa só, por que não deu, dividiu em 2, tu poderia diminuir esse déficit, né? Então, são muitas pessoas que ficam de fora dos editais, ficam de fora... E se isenta o imposto, ainda tem mais uma parcela a ser atendida, né? Se fosse isento de imposto, né? A isenção de imposto é mais complicada porque é a nível federal. Só que na composição do edital emergencial, eles poderiam, o valor da verba, eles poderiam ter colocado menos verba para a pessoa e aberto para mais pessoas, né? Então, ali teve uma questão, uma pessoa que nem mora aqui que recebeu, um casal que recebeu, uma pessoa que é da Camerata, né? A pessoa que é das Aranhas, que são entidades privadas que já deveriam caminhar com as próprias pernas, né? Eles não caminham com as próprias pernas, eles continuam dependendo de verba do governo, da prefeitura. Então, eles estão lá recebendo auxílio emergencial. Eu não vou deslegitimar a pessoa, né, que está fazendo isso, que está lá reclamando, que está solicitando a verba. É legítimo, né? Essa pessoa está lá e pedir a sua verba, porque ela tem direito, ela tem carreira cultural, tem carreira artística. O que não é certo é os critérios, né, que são colocados para as pessoas receberem verba.
né? Porque tem muita gente da área da cultura, agente cultural, que se rala o dia inteiro, que não tem condição de receber a nível privado, como a Camerata tem, que deixou de receber para alguém da Camerata receber. Né? Isso é justo? Né? É legal? É legítimo, a lei possibilita, só que o edital, as normas do edital poderiam vetar essas pessoas de receberem, né? Porque podem colocar prioridades, né? A gente pode estabelecer critérios de prioridades, né? Quem é que deve receber esse valor? Tudo isso foi discutido pelo Conselho e nada foi levado adiante. Entra na mesma coisa dos dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela impede que a gente coloque os dados aí disponíveis, só que a gente poderia ceder os dados para a prefeitura para ela trabalhar estatisticamente esses dados como analista, né? Só que não tem essa pessoa, eles nem têm interesse. Pode falar, Magu. Pode falar, Magu. Que esses dados, já que a gente já coletou eles, que a gente tem isso, né? Porque por mais, sei lá, incompleto que esteja, já são dados, já é alguma leitura da cena da cultura aqui de Florianópolis, que isso tem que aparecer, na verdade. Acho que ele tem que ser incluído, por exemplo, nesses ofícios que a gente pode mandar, sabe? Porque eu acho importante documentar isso e usar isso como argumento. Você olha só quantas pessoas, sabe? A gente está trabalhando para mostrar que a gente está organizado, sabe? Que a gente não está aqui de bobeira, sabe? Também. Então, eu acho que é super útil, assim. Eu topo pegar esses dados aí, resumir eles, né, de alguma forma, e aí a gente anexa um ofício sobre essas questões da transparência, dos orçamentos. Boa, Magu. Daí... A gente vai estar fazendo o serviço deles, né, da prefeitura, mas eu acho muito válido, né? A Setorial de Música fez isso, né? Ela tem os gráficos gerados, né? A Gica Voigt, o Rafa Oliveira se deitaram sobre esses dados, apresentaram no grupo lá, só que não teve esse desenvolvimento, né? Então é importante que esses dados sejam trabalhados e a gente consiga dar visibilidade para eles, né? É legal. A gente pode até fazer análises para construir argumentos, assim, sabe? Para debater, por exemplo, num conselho. Falar assim, ó, pô, olha quanta jovem aqui, meu, vocês estão, tipo, estão precisando de incentivo, saca? Tipo, sei lá, tem a Camerata, que é legal, mas olha quanta gente que pode surgir 500 Camerata aqui, incentivar essa molecada, tá ligado? E assim vai. Eu queria colocar também, rapidamente, a questão que o Caíme levantou sobre os projetos, né? Que ele entrou por causa dos projetos. Eles são importantes, é importante que se amplie os projetos, né? Mas outra demanda que é fundamental aqui é a gente lutar pelas políticas permanentes. Nossas políticas permanentes que o Estado, o município, ele precisa executar, que são as leis, né? A lei do Fundo Municipal, a lei do Funcine. Agora a gente tem uma escola livre de artes, né? Essa escola a gente deveria normatizar uma lei que tivesse uma verba permanente para ela também, anual. Hoje em dia, a prefeitura não destina nenhuma verba permanente. A Escola Livre de Artes era mantida até antes da pandemia com verba de lei de incentivo à cultura através da ENGE. Ou seja, então, a própria ENGE, que poderia estar participando pela lei de incentivo de cultura de algum projeto privado, aqui do hip hop ou de outra setorial, ela está participando de um projeto da prefeitura, que deveria ser com verba pública. Então, tem muita coisa que está desregulada, está desfocada do que é importante dessa verba pública ser executada em primeiro lugar. Então, essas são questões que a gente pode levantar, né? Lutar por mais recurso, né, de orçamento. O orçamento é uma função fundamental aqui para dentro das setoriais, para dentro do conselho, que a gente saiba o que tem de orçamento para a cultura cada ano e aonde esse valor vai ser destinado, né, que é o planejamento. Então, são questões que, além dos projetos, Caíme, eu acho importante a gente puxar para si também a questão da defesa das políticas permanentes. Cada vez mais políticas que trocou a gestão, ela não pode chegar lá e mudar, porque mudou o dono do jogo, não é isso, né? O dono da verba é o Estado, é a verba pública, é o cidadão, é a prefeitura, né, que tem essa obrigação de fazer essa gestão dessas verbas legais, assim. Então, mais projetos passa por mais recurso e por defesa das políticas permanentes, que aí eu acho que amplia um pouco esse leque, né? Quando o superintendente mostrou aquele monte de papelzinho lá,
Esses aí que estavam eram os da LIC, eram os projetos que a CAIC ela achou que eram importantes para o município. Só que quais são esses projetos aprovados? Onde é que está lá no site que eu entro e vejo qual é o projeto que foi aprovado? E qual é o projeto que não foi aprovado? Como é que eu sei? Não precisa, às vezes até tudo bem com uma questão de proteção de dados, da ideia, né, da idealização, tu não pode abrir esses dados para todo mundo. Mas por que o conselho não tem acesso, né? A quem não passou? Como é que a gente sabe que o projeto que não passou... O nome e o setor poderia, né? O nome e o setor para a gente saber, não precisava ser ele inteiro, assim, né? Ou vem alguém do setor para apresentar para o conselho, mostra um PowerPoint. Ó, esses projetos foram que passaram, esses não passaram. Aí dá lá uma explicação, chama o CAIC para conversar com o conselho. Essas atividades é que a prefeitura se nega a fazer. Ela não abre diálogo, ela sabe que se ela abrir diálogo com o conselho, ela vai perder poder de decisão, porque o conselho ele tem que funcionar como um órgão acima da gestão, e é isso que a gente tem que se empoderar. Eu estou falando agora aqui isso para vocês, que em 2017, quando eu entrei, eu era verde, não sabia nada disso. Então, tomei na cabeça um monte, sabe? Apesar de a gente conseguir, no primeiro ano lá, executar um edital, né, que foi meio Frankenstein, a gente pegou peças do edital 2012, pegou elementos do edital de Camboriú daquele ano, fez uma gororoba lá que, no fim, foi executado, mas teve muita crítica. Mas é por isso, a gente não tinha gente para fazer, e tem esse problema da prefeitura não abrir diálogo. Aí que eu acho que a gente deve botar o conselho também, né, como setorial, né, que o conselho para atender as demandas, as metas que a setorial definiu, que estão aprovadas na Conferência de Cultura, o conselho precisa se colocar de estar acima da gestão. Né? Não é questão de mandar na gestão, só que a gente precisa trabalhar junto com a gestão. A gente é um órgão que foi criado para auxiliar o Poder Executivo. O Conselho de Cultura está para dizer para o prefeito onde é que vai orientar o prefeito. Né? Se o prefeito não se deixa ser orientado, como fazer? Ele foi o único prefeito que nas eleições municipais que pediu um tempo limite para conversar com o conselho. Ele devia ser o cara que, ao invés de ficar 1 hora, que estava combinado com todos os candidatos, ele ficasse 2 horas, porque ele tinha coisa para prestar contas, para dizer como é que fez, como é que ia fazer. Ele pediu para, ao invés de ser 60 minutos, ser 40 minutos. Aí não tem como conversar com um prefeito desse, né? Ele é inimigo da cultura. E a gente tem que tratar ele como tal, porque o diálogo desde 2017 não existe. Isso eu falo agora para vocês com experiência de tempo, né? Fábio, secretário, é Fábio o nome do secretário, se eu não me engano? O Fábio é o secretário, possivelmente ele vai sair agora, não para concorrer, mas acho que para atender uma outra demanda de gestão dentro da prefeitura, e a gente vai ficar com um substituto dele. Então, a gente também não adianta ficar muito em cima do Fábio. O conselho ele não tem que falar com o subordinado do prefeito. O conselho serve para orientar o prefeito. Quando ele diz que a gente precisa dialogar com o superintendente e com o secretário dele, ele está se isentando de ter a responsabilidade de nos ouvir. É crime também de responsabilidade. Assim como é a crime de responsabilidade de não lançar o edital anualmente, de apoio às culturas. Para te ver como é difícil a gente lidar também, né? Vai denunciar isso no Ministério Público, o promotor público é amigo dele, eles estão juntos, ele vai fazer tudo para essa nossa denúncia não ir para frente. Se não tem pressão popular, se isso não vai para os Instagram de todo mundo, se isso não fica circulando como notícia no Twitter, nos espaços de redes sociais, onde é formada atualmente a opinião, eles conseguem dissolver esses movimentos. Eles conseguem. Os jornais hoje em dia, Notícias do Dia e outros, eles são dominados por quem apoia esse governo. Então, eles não vão fazer nada. Por isso que a pressão popular, esses espaços que a gente está agora, são tão importantes para a gente exercer nosso direito de ser ouvido, né? De conseguir fazer valer. A gente tem uma lei que nos coloca acima da gestão, coloca como os orientadores da gestão. A gente precisa também ter força e ter organização com as outras setoriais, né, de fazer o conselho ter esse poder de pressão política e social. Esse é um caminho aí que vai ser árduo para trilhar lá dentro, né? Tu vai ter muitos aliados lá, tem muita gente do setor da sociedade civil e também que são nomeados do poder público, como o pessoal da UDESC, da UFSC, de outros setores do patrimônio, que vão estar dentro dessas lutas também.
Só que a gente precisa dessa organização maior, né? Dessa força maior que as setoriais podem dar para quem está representando. O representante, ele, na verdade, nada mais é que a expressão da força que está na setorial dele, que é nós aqui que estamos aqui. Precisamos dar esse apoio, esse suporte para o Caim e esse caminho aí para ele também, né? Bora, vamos nessa. Vamos para a última ali, registrar os problemas e as omissões com relação aos editais, exemplificando casos que ocorreram com membros do hip hop da cidade. Eu acho que a gente já passou por esses pontos aí, mas eu queria aproveitar então, já que já foi falado desse quarto, de encaminhar já as coisas, né? Já deixar meio que essa missão do mapeamento, então, para a gente, como próxima meta, vamos dizer assim, para a gente já ter na próxima reunião alguma coisa sobre, a gente pode me chamar ali no privado, sei lá, a gente pode se reunir no GT ali, que a gente tem ali da comunicação para falar sobre isso. E tocando a ficha nisso, tipo, ofício, tentar nem que tenha que ir lá, eu topo também tá lá em cima, eu fui lá às vezes com o Laufer lá e não tenho coisa de estar lá no pé, só que eu quero é que seja, todos querem, né, que seja uma coisa efetiva, que não perca tempo, justamente, a gente não fique enxugando gelo, enfim, tendo que sair na mão ali com os caras, porque, né? Eu ia falar, para a gente fazer um ofício, por exemplo, assim, onde é que a gente leva isso, sabe? Tipo, onde é que a gente protocola a nossa... Você conhece isso? Hein, Márcio? Seria legal levar a demanda do representante para o conselho, porque o conselho tem a legitimidade oficial ali de se fazer representar no executivo, né? A política cultural, a pauta de política cultural, o conselho tem esse poder. Então, o conselho emite ofícios, moções, né? Moção de repúdio. A moção é uma manifestação do grupo social que entende uma coisa que está acontecendo. Se a prefeitura faz uma coisa legal, faz lá uma moção de aplauso, né? Se a prefeitura pisa na bola, tu faz lá uma moção de alerta, de repúdio, né? São formas assim da sociedade civil dialogar com o poder executivo. Aí, no caso da setorial, a setorial ela tem autonomia para fazer o que ela quiser também. A setorial pode tratar de temas nacionais, pode tratar de temas estaduais, né, municipais. O que acontece é que essa setorial aqui, pelo Plano Municipal de Cultura, que ela é formada, ela tem a questão do representante que tem poder de voto no Conselho Municipal. Mas quando tem, por exemplo, temas estaduais e federais, é essa setorial que vai dar a base para as setoriais superiores do hip hop decidirem também, ou seja, uma setorial estadual do hip hop, ou, por exemplo, se não tem a setorial estadual, tem a setorial da música, setorial estadual da música, né? Então, o rap pode atuar dentro da setorial estadual da música, defendendo os direitos do rap, assim como o grafite, por mais seja, né, a questão da dança, dos b-boys lá na setorial da dança estadual, né, o grafite nas artes visuais, que tem essa controvérsia. Me parece que isso é um problema coletivo das setoriais, né? A gente poderia compartilhar, tipo, esse tipo de ação, sabe? Tipo... fazer uma coisa sem peso, sabe? Uma coisa assim, juntar artes gráficas, a música, legal, a galera LGBTQIA+. É legal que vocês acompanhem. Isso, é legal que vocês acompanhem também as setoriais que digam respeito ao elemento que vocês praticam, participam, né? O pessoal da música tá lá, do rap tá lá dentro da setorial da música, colaborando, o pessoal da dança dentro da setorial da dança, e assim vai, da literatura, né? É importante. Aqui, as setoriais, eles são espaços abertos a qualquer pessoa, e tu pode participar de quantas você quiser. Então, é só ter o interesse de estar participando do que está sendo discutido ali. O CAIM depois pode trazer as agendas lá que as outras setoriais têm, que podem apresentar, que vão levar para o conselho, depois ele compartilha aqui, quem quiser participar. É importante essa interação, porque os problemas são exatamente os mesmos, né? Aqui, a falta de ser ouvido, né, que é o principal, da falta de diálogo com a prefeitura, né? Esse diálogo que eles falam que tem, como o Caio bem falou ali, eles têm meia dúzia de projetos e eu acho que está pronto o ano para eles, né? Agora, cadê os festivais? Né? Cadê os editais? E muitas vezes esses projetos eles são colocados no planejamento
e não são executados durante o ano. E aí, para onde é que vai essa verba que estava prevista lá no orçamento, que estava separada para tal festival, para tal edital? Como é que fica com essa verba? Onde é que é destinado? Muitas vezes, as gestões executivas, prefeito, eles fazem os seus próprios, atendem seus próprios interesses dentro da sua base. E é isso que o conselho ele faz de fiscalização que não aconteça, que é tão perigoso para eles. Eles vão perder força na política, no voto. Eles não vão mais poder fazer atividades direcionadas para os seus nichos eleitorais. Vão ter que fazer atividades direcionadas para a sociedade como um todo, porque vai passar pelo conselho, pelo menos pelas políticas culturais que quem está nas setoriais ali entendam que devem ser aplicadas, né? Que é um grupo muito mais legítimo desse da sociedade civil junto com o poder público decidindo onde se aplicar as verbas, do que meia dúzia de punhadinho de eleitos ali que se acham os eleitos, né? Para fazer tudo, e não são, né? Essas verbas precisam passar por um processo profundo de discussão, né? De votação. A gente precisa ter poder, o voto da setorial precisa ter valor lá dentro do conselho, para quando o CAIM votar pela setorial, esse voto valha para que um projeto seja executado para cá, para que um recurso seja destinado para cá também, né? É assim que funciona a política, a boa política, né? A composição. A política não trabalha com consensos, a política trabalha com composição de censos, de pensamento diferentes, né? É assim que a gente precisa lidar para compor o que acontece na nossa sociedade. E não dá mais para deixar na mão de meia dúzia que se julgam os eleitos. É importantíssimo a gente se apropriar dessa ideia e fazer valer o direito do conselho, das setoriais, de estar orientando a gestão executiva e não sendo um mero suportezinho deles ali, uma bengala para eles. E todas essas reivindicações, essas coisas que a gente está falando, vai ser comunicado através de ofícios e através do conselho, né? Não tem outro... Tipo, a gente, um canal direto, não... Desculpa, cara, fugir do objetivo. Exatamente, a gente tem capacidade de fazer também, como setorial, tu assinar com um representante, né? Ou inclusive, no caso de ser um ofício do setor, a gente pode botar várias assinaturas, coletar assinaturas do grupo, ou nas reuniões da setorial que se decida um encaminhamento de alguma pauta, que essa pauta a gente possa se manifestar de forma sozinha, sem outra setorial participar, ou convidar outras setoriais. O audiovisual, por exemplo, a setorial do audiovisual, quando eles são muito organizados, é legal seguir os caras lá, porque eles trabalham com verbas muito altas, então eles já têm uma estrada política muito grande, assim, de trabalho com essa composição da política pública. Então, eles são um canal bem legal de estar junto com eles, estar aprendendo com eles muitas coisas. A questão da pauta permanente, que a gente instituiu aqui na setorial, acho que veio de uma ideia deles lá. Então, são coisas assim que eles têm condição de trazer informações. E quando eles tomam uma decisão lá, que eles criam lá um manifesto, ou uma denúncia, ou um pedido que eles vão fazer para prefeito, para alguma entidade, alguma coisa, eles mandam para o conselho, e do conselho eles perguntam se outras setoriais têm interesse em assinar também. Então, é um caminho legal de fazer também os ofícios da setorial do hip hop, também compartilhar com outras setoriais que vocês entendam, que aqui a gente entenda, que seja interessante estar participando do processo, assinar junto. Isso dá força, né? Inclusive, quando sair uma decisão daqui, vocês podem pedir que o conselho dê suporte, né? Tu pode ir lá no reunião do conselho, pedir um ponto de pauta para aprovar a demanda da setorial do hip hop, para mandar um ofício para a prefeitura, para o superintendente da fundação, para qualquer órgão, qualquer denúncia que precise, né? Eu lembro que em 2018, 2019, ele tinha muito problema nas batalhas com a agressão da polícia, né? Teve altos problemas direto, e ainda a gente não tinha setorial do hip hop. Eu acho que o Jota foi buscar auxílio na mídia, e através da mídia ele conseguiu chegar no prefeito, só que e foi no conselho também. O conselho ajudou bastante, vereadores ajudaram. Só que agora, com a setorial do hip hop, a gente tem força aqui para criar esse contexto também, de qualquer problema que aconteça com as ações do hip hop,
poder demandar, né, que a prefeitura responda, mandar um ofício para a prefeitura denunciando, cobrando explicações, solicitando reunião, inclusive, né, eu acho que é importante muitas vezes, quando tem esse problema com a polícia, né, que a gente consiga fazer reuniões. Eu lembro que isso naquela época ajudou bastante, né, a denunciar e sair na mídia, e chegou até uma reunião com o pessoal da polícia lá. É isso, são pequenos passos, né? Que pode sair da setorial aqui, então é legal que tem possibilidade sim da setorial fazer seus próprios ofícios, fazer suas próprias demandas, caminhar com as próprias pernas, né? E, inclusive tem esse caminho de apoio, suporte de outras setoriais e do próprio conselho. Legal. Acho que tem alguma coisa, alguém a complementar. Eu achei bem produtivo esse esclarecimento aí. Legal a presença do Márcio nessa primeira aí do ano para explanar sobre essas coisas todas. E agora eu acho que é isso. Agora a gente, querendo ou não, quase um ano aí que a gente teve reunido, né? O ano passado, a gente já deu para aprender algumas coisas, mesmo eu sem a presença no conselho, enfim. Como o Márcio falou, às vezes a presença no conselho vai ser mais uma coisa formal, mas a gente tem que se organizar aqui, né? Tipo assim, a gente tem que estar fortificado aqui, né? Nessa nossa reunião aqui. Lá a gente vai ser só talvez um intermediário do que a gente precise comunicar. Então é isso que fica meio que de lição de casa, né, pra gente, para a próxima reunião, toda essa questão de ver o que é relevante a gente passar, né, para o conselho, fazer essas reivindicações, primeiro elencar as prioridades das reivindicações, né, tipo, das prioridades, e se juntar junto com as outras setoriais nessa cobrança, né, para ver se a gente aprende também ao mesmo tempo e apoia o mesmo ideal, ali, o mesmo sentido que com certeza deve convergir. Então, e a questão do mapeamento, o Magu vai fazer a mágica dos gráficos ali. A gente vê se a gente analisa isso aí, vê se transforma em um plano de ação. Beleza? Alguma coisa aí pode falar. A não falou nada. Eu pensei também em começar a redigir um texto, por exemplo, partindo dessa discussão que a gente teve hoje sobre os problemas que o Márcio pontuou, sobre as nossas questões aqui internas, e preparar um texto, na verdade, com toda essa reivindicação, na verdade, né? Que é meio que uma reivindicação, assim. E aí a gente pode levar na reunião do conselho esse texto que a gente pode discutir aqui no grupo de trabalho. E aí o Caíme, como representante, vai levar essa informação, né? Fechou? Boa, tem reunião na próxima segunda, se não me engano, né? É isso, né, Márcio? Próxima segunda, acho que tem reunião, né? Toda geralmente a reunião do Conselho de Política Cultural geralmente toda primeira segunda-feira do mês, às 19 horas, né? A presencial era lá na Casa da Memória, na frente da Câmara de Vereadores. Agora está sendo feita online, possivelmente vai se manter esse modelo aí. E queria também aproveitar a oportunidade aí de ouvir o pessoal que está aí também, né? A Dilmara, ali o Francisco, a Suelen e o nosso fellow-gister aí, se quiserem se apresentar também e dar só uma posição, é legal a gente ouvir as falas das outras pessoas também, né? Oi, boa noite, eu sou a Dilmara, com eles na setorial, junto com o GT. E trabalho com compositora, professora. Eu gostei muito de coisas. É muito interessante. Agora é mais fácil de entender agora como é que a gente põe em prática agora os manifestos, né? Também a ideia de Dilmara, desculpa te interromper, não sei se está acontecendo para todo mundo aí, mas tá picotando o teu áudio. Não sei se tentar deixar a câmera desligada aí. Melhorou? Melhorou? Acho que sim. Então, eu não sei direito o que vocês estão, mas ainda tá picotando. Na verdade, acho que tem que desligar a câmera, disse o Márcio. E agora?
Melhorou? Melhorou mesmo? Loucura. Bom, eu não sei até que ponto escutar. Eu anotei coisa bacana da reunião de hoje, né? Uma das coisas que eu achei mais legal foi essa questão de a gente começar, né? Para conseguir ser efetiva, reclamações, demandas, né? As nossas emoções. E também essa ideia de apoio nos outros setoriais também é muito bacana. E muito obrigada aí, muito agregadora, realmente. Fala aí, Gaúcho. Fala, Francisco. Francisco falou que tá sem mic, o outro ali, do Francisco Antônio. Bom, então eu vou me apresentar aqui. Eu sou o Luiz, vulgo Aipmo. Eu pinto aqui desde 92, já em Floripa, quando eu vim para cá do Rio Grande do Sul. E sempre me envolvi assim na cena de hip hop daqui, local, né? Sou designer gráfico, trabalho bastante na parte de gráfica, né? Nessa parte artística, no caso, né? Na parte digital. E como tu falou ali, Marcelo, eu achei bacana essa parte da captação. A questão, às vezes, que não é que ela não está sendo distribuída, ela está sendo má distribuída, essa é a questão. Só que, como tu falou ali, que a gente, através de projetos, a gente consegue chegar mais rápido, foi uma parte que eu achei interessante, que é como eu sempre coloco o Caíme, às vezes, a gente, muito tempo, a gente faz parte da cultura até hoje, só que muito tempo atrás a gente não tinha justamente esse contato direto com a prefeitura, a ponto de sentar e dizer assim, ó, a gente faz parte disso há tanto tempo e a gente não tinha um suporte que hoje a gente sabe que a gente pode ter. Então, essa parte de ter o contato direto com a prefeitura, que é uma parte que é bem interessante para a gente agora, fazer o levantamento da pauta que a gente fez aqui, ou dos problemas que a gente já vem tendo anteriormente, de outras gestões. E eu achei bacana também de tu falar que tem que ter uma lei permanente, ou seja, não importa se vai ser prefeito A, B ou C, o que importa é que vai estar lá na lei que ele tem que cumprir de distribuir aquilo ali para tal setor. Achei muito bacana isso aí. Salve, galera. Vocês estão me ouvindo? Massa. Então, eu sou Suelen, eu colei... eu não sou daqui também, né? Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu colei porque um amigo meu me ativou de lá, eu sou de Caxias do Sul, e ele me falou do Caíme, é o Maurício Abel. Ele disse, cara, tu precisa se articular aí, né? Tu já fazia os corres aqui, tá aí parada, precisa ver o que tá rolando. Foi isso que eu fiz. E aí eu vi da reunião e vim ver, né? Eu não sou artista, eu tomei bastante nota, assim, eu sou, na real, do serviço social. Eu sou da assistência social, eu vi o Márcio falando também sobre isso, né, sobre como isso, ao invés de auxiliar, tem atrapalhado e, na verdade, tem potencial para auxiliar, sabe? Porque, por exemplo, lá em Caxias, o hip hop ele tem muito o contorno de movimento comunitário, por exemplo. Parada com as crianças, nas escolas, final de semana, cachorro-quente, muito essas coisas assim, né? E vocês têm uma pegada diferente, assim, por isso que eu falei, estou aprendendo, estou tomando nota. Então, por exemplo, o Márcio falou um monte de coisa, assim, que é bastante coisa institucional, né? Então, é bastante coisa para entender, para assimilar, e a gente percebe que é anos que ele tem do domínio disso. Então, aqui preciso aprender bastante coisa. Mas eu tomei nota de algumas coisas que ele disse, assim, por exemplo, eu entendi que o Caíme está assumindo, né, essa vaga para representar, e, cara, é bem o que ele falou, assim, os conselhos, eles têm, por exemplo, no Estado democrático de direito, que é o Brasil, que a gente fala, eles têm a função de dizer o que é para o governo fazer, e não o contrário, que é como acontece, tipo, a gente só recebe as coisas e não fala. Então, é como se a gente tivesse um funcionário que está trabalhando mal. E é nesse sentido que precisa se colocar, sabe? Só que para que o humano consiga fazer esse corre direito, ele vai precisar de legitimidade de movimento social. Por exemplo, vocês têm uma cena muito diversa aqui. Eu acompanho o negócio de batalha, vocês têm muitas batalhas. Precisaria pensar uma forma, talvez, de adquirir esse contorno de movimento social para colar de bonde, para todo mundo dizer que essa é uma demanda coletiva, o que vocês pensarem que seja. Sabe? No caso, vocês estão querendo ser ouvidos, né?
democratizar acesso a recurso, falar o que é para acontecer na cena, e é isso que não está acontecendo. E o que o Márcio falou, do prefeito de, assim, eu como morador, assim, há esse tempo que eu estou aqui, eu percebo que é isso mesmo, não tem esse compromisso, né, com isso. É compromisso com burguesia, com gente rica. Então, o hip hop, como movimento social, ele dialoga com outra camada social, assim, na base, né? Tipo, eu percebo que aqui tem os eventos mais elitizados, tem umas coisas que lá em Caxias não tem também. Então, tem várias nuances esse movimento aqui, sabe? Ele se apresenta de várias formas. E talvez uma dificuldade seja como fazer todas essas pessoas juntas fazerem o mesmo corre para adquirir uma cara de movimento social, para daí não é o Caíme que está falando, sabe? É todas essas pessoas de todas as regiões da cidade, que todas elas têm demandas parecidas com relação às coisas que elas falam. Daí sim, eu acho que fica mais fácil de ser ouvido, né? Porque já que ele tem muito a questão da prefeitura, né? O Márcio, eu fiquei pensando, porra, mas como que poderia fazer para falar com o Jean, ou para cobrar o Jean? Peraí que eu vou tentar abrir minha câmera aqui, me apresentar. Como poderia fazer para falar com o prefeito Jean, né? Cara, tem o viés do poder legislativo e tem o viés do poder judiciário. E aí, beleza. Eu trabalho com ONG também, então, por exemplo, quando eles deixam de dar recurso para as coisas que precisa, a gente consegue processar o governo, a gente consegue entrar na justiça contra o governo, consegue fazer com que dê. É as perguntas, né? Como a gente engrossa, onde a gente consegue essas coisas. Tem diversas vias, tem diversas formas, mas tu vai precisar, como representante, de legitimidade social para isso. E aí vai ter várias formas. Eu acho que é muito mais esse o problema de vocês, sabe? Porque vocês têm coisas como capital do estado, vocês têm acesso a coisas que o interior não tem. Por exemplo, um monte de recurso que ele falou, lá a gente tem só a Semana Municipal do Hip Hop, com aquele orçamento fechado, tem aquele evento durante o ano todo e tem que trabalhar com isso. E o resto é a gente fazendo corre, tirando do bolso, fazendo parceria, fechando outras formas. Então, vocês têm muita coisa que vocês têm condições de acessar e estão tendo dificuldade, né? Eu tomei mais ou menos isso, assim, que vocês teriam que tensionar, fazer mais incidência política, talvez. Fiquei pensando, eu vi a Dilmar, eu fiquei pensando numa coisa que eu queria falar para vocês, que é o negócio do 8 de março. Eu não sei como é que vocês têm isso, assim, de atividades, porque eu fiquei pensando, que vocês estão tão focados em se fazer ouvir, que vocês não conseguem pensar uma agenda, um cronograma próprio, coisas assim, né? Apesar de ter um funcionamento, assim, sensacional. Eu fiquei aqui chocada, vendo vocês, né, como vocês têm domínio da própria coisa. Um funcionamento endógeno, a gente falando sobre social. Vocês funcionam para dentro muito bem. Tem que ver como faz para funcionar para fora tão bem quanto, sabe? Então, tipo, eu estava trampando num sistema de sábado, domingo e feriado que eu não conseguia contribuir com nada. Agora na UFSC, eu estou na UFSC, agora as coisas ficaram um pouco mais fáceis, dá para assumir um pouco mais de responsabilidade, sabe? Na questão dos projetos, tipo, a gente trabalha com isso, tem que ver nossos recursos. Eu vi o Magu falando que ele não entendia muito de projeto cultural. O projeto social, o projeto cultural, eles se parecem, né? É planificar uma ideia, dizer como a gente vai fazer isso, quanto ela custa, o que a gente precisa. Isso dá trabalho, porque depois precisa prestar contas, é não fazer o que a gente está criticando, né? A gente vai ter que fazer bonito, então. E aí, nesse sentido, assim, no que eu puder contribuir, sabe, dentro das possibilidades, estamos aí, assim, né? Mas aprendi muito, vocês são fantásticos, assim, achei demais. Que massa, Sueli. Porra, fechou com chave de ouro o negócio aqui. E o Abel, ele que me encorajou a se envolver de novo nisso aqui, que eu tinha me envolvido no começo do tutorial, depois eu larguei, daí eu troquei ideia com o Abel, ele colou aqui, e ele falou, não, Caíme, tô envolvido fazendo os bagulho lá em Caxias, mano, o bagulho tá virando, aqui vocês são capital, vocês têm que se envolver. Ele foi um dos culpados também, ele e o Edson que falaram, ó, vai, porque vocês têm que se envolver, e é tipo isso, né? Essas injeções, né? A gente tem, agora ela dá mais uma injeção e nessa a gente vai. Quanto à questão de unir o movimento, né? De fazer esse bloco, já foi tentado muitas vezes. Eu participei de várias. O Gaúcho, quem está mais tempo, com certeza participou de várias tentativas, né? E agora a gente tem outras gerações ainda. Além de a nossa geração, que já foi uma briga conseguir fechar. Então é um desafio, um pouco... É difícil, é um desafio, mas a gente pode, com certeza, tentar, pelo menos aos poucos, tentar unificar, né? Criar uma unidade que eu vejo também isso como solução, assim, um início de uma solução, porque eu vejo que lá eles querem número, né?
eles querem saber quantas pessoas estão atrás de você, né? Tipo assim, é isso que eles que serve, né? Até questão de medo disso, né? Virar um problema para eles. Tipo, com o gestor, tu vai precisar conversar com números, que é como o Márcio falou, eles só se importam com isso, né? Então, mostrar números. Eu vi que vocês têm mapeamento, tipo, show surreal. Então, vocês têm bastante material, assim, para fazer isso. Seria legal aí, desculpa, Carmen, interromper aí, mas principalmente a Suelen ali e o nosso amigo ali, o Aipo, né? Aipo, Luiz, Eduardo. Luiz. Aí vocês, de repente, já... Pô, tu é designer, a Suelen tem todo esse conhecimento aí que falou justamente da coisa endógena, da gente estar para dentro, da gente conseguir jogar para fora, sabe? São pontos aí que seria legal vocês participar. A Érica hoje não está aqui, mas ela está fazendo um trabalho fundamental na curadoria do digital nosso, assim, dos dados, né, do nosso drive, do trabalho das artes. O Magu tem ajudado muito também nessa parte, né? E com certeza eles vão precisar de mais força, mais braço, para justamente, até de repente, se você tiver ideia e possibilidade de ajudar nessa parte de jogar para fora, o que vem acontecendo aqui, né, da comunicação, é uma área fundamental aqui para a gente também poder as pessoas entenderem o que está sendo feito, né, e por que está sendo feito. Essa é uma coisa que o Magu bate sempre nessa tecla aí, e aí vocês entrando aí, participando dos grupos de trabalho, seria ótimo. E não sei se vocês já viram as metas, né? O plano de metas foi aprovado na Conferência de Cultura. Convido até que vocês deem uma olhada lá, deem uma lida, para ver que as metas são exatamente o que a gente vem falando aqui, o que é importante defender, né? Que é a partir dessas metas que nos legitimam para pleitear elas ali, que são aprovadas na conferência, que é onde se reúne todo o setor cultural, de 2 em 2 anos. Então, essas metas valem para 2022 e 2023, dentro do Plano Municipal de Cultura que está rolando agora. Não sei, Caíme, depois se dá para a gente compartilhar no grupo de WhatsApp lá. Vocês estão no grupo lá, né, Suelen, Luiz? Grupo do WhatsApp, da setorial. Sim. Aí... Seja bem-vinda, Suelen. Na verdade, a gente tem vários planos, não projetos ainda, tem vários planos, né? Para fazer coisas para fora, tipo, desde manuais para orientar as pessoas sobre o que é a setorial, qual é o papel dela, para a sociedade também estar ciente do porquê chegar junto e vir. Na verdade, a gente precisa de pessoas, né? As pessoas vão chegando, que nem você, eu cheguei, eu caí, as pessoas vão se agrupando e a gente vai contribuindo da forma que dá. E eu acho que engrossa o caldo total, assim, estamos aí. Só para colocar que a gente tem poder como cidadão e como grupo organizado de fazer denúncia para o Ministério Público daquilo que as leis não estão sendo cumpridas. Então, a gente tem essa ferramenta. O Ministério Público é obrigado a dar uma resposta. Se vai dar andamento à nossa denúncia ou se vai arquivar a nossa denúncia. É um caminho interessante. E também abrir diálogo com a OAB, a Ordem dos Advogados, Santa Catarina, que eles têm lá uma setorial de cultura dentro da OAB. Ela já tem relação com o Conselho de Política Cultural, mas seria interessante que a setorial do hip hop tivesse diálogo também com esse espaço da OAB lá, porque questão de leis, né, dúvidas dessa parte, vocês podem auxiliar bastante, inclusive para fundamentar alguma denúncia que tenha que levar para o Ministério Público. É legal ter eles do nosso lado aqui. Boa. Vamos correr atrás disso tudo agora. Vamos se especializar em ofício aí, o Magu, vamos descer a caneta. Não, beleza. É isso, acho que foi muito enriquecedor, até surpreendentemente. A gente estava ainda acordando no ano e a gente já acordou já com o balde na cara. E é isso, eu acho que a gente está cada vez ficando mais maduro, aprendendo a jogar, na verdade, né? Aprendendo os caminhos, porque a gente só precisa saber os caminhos, né? A gente vem de produtor cultural na ativa, a gente só sabe o que a nossa função realmente, né? A gente não... Só que é obrigado a aprender de tudo, é obrigado a lutar também junto nessa parte burocrática também, porque senão a gente vai passar batido como sempre. A gente já vem do hip hop, o hip hop já é marginalizado comparado com outros setores culturais, e então isso para a gente vai ser mais um desafio a
a superar. E acredito que todo mundo aqui, né, perdendo tempo e se dedicando, é porque realmente acredita nisso. E eu sou mais um que acredito nisso e conto com vocês aí para os próximos desafios. Obrigado mesmo. Ô, Caíme, só fazendo um ressalve ali, ó, eu estava vendo aqui, ó, a gente já tem essa tentativa de ter esse diálogo mais ativo com o governo desde 2013, que eu estava vendo aqui, quando que o César Souza tinha largado, ele ficou de 2013 a 2017, ou seja, já é desde 2013 que a gente tenta ficar mais presente com ele, mas parece que sempre tenta empurrar o cara. Mas é isso. Sim, se for contar. Não, sim. Mas agora vamos fingir que vai começar agora. Agora que nós estamos mais velhos de bigode. Vamos nessa. Tamo junto, gente. Boa noite, tá? Valeu. Vai ficar salvo isso aqui. Eu consegui gravar, eu acho. Tamo junto. Obrigado pela colaboração de todos. Nós.